Olá, gente querida, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Essa educação para pensar que a gente vai abrir nossas mentes, ampliar nossa visão e descobrir novas coisas. Um pontinho inicial que eu quero destacar é sobre a ideia dessa discussão da filosofia. Porque muita gente pensa que filosofia é o estudo de gente morta, gente que já passou, um bando de velhinho que falou besteira lá na Grécia. Mas a ideia que nós vamos discutir aqui é como este pensamento filosófico pode nos ajudar a compreender e a viver bem no nosso mundo, porque continua sendo muito importante. E segundo, ainda existe filosofia sendo produzida até hoje. Não existe filósofo só na Grécia. Pelo contrário, na Grécia começou o surgimento dessa filosofia no nosso mundo ocidental. Existe muita coisa nova sendo discutida, inclusive no Brasil e no mundo. E aí, quem sabe a gente tenha tempo de discutir e conhecer um pouco desses filósofos. Compreendido isso, vamos voltar à temática que nós temos discutido e começamos nas semanas que passaram, que é o tema da política, ou da vida em sociedade, da vida em comunidade. Nós vimos na semana passada e discutimos um pouco que a ideia de política está relacionada com a ideia de organização de uma sociedade, ou seja, a forma como uma sociedade se organiza. E aí na filosofia nós podemos entender política de duas maneiras. A primeira é a ideia de política como bem comum, ou seja, o papel da política é garantir o bem para toda uma sociedade. Enquanto a outra ideia diz que política é poder e que política é a manutenção do poder, ou seja, a forma como os governos instituem-se e mantêm-se a sua soberania e seu poder sobre um povo, sobre uma população. Essa primeira ideia que eu destaquei para vocês, de que a política ela coincidiria com a ideia de bem comum, ela é bem antiga na humanidade e é uma ideia muito comprada e muito falada na Grécia Antiga, principalmente em Atenas. Não vou me aprofundar aqui sobre essa noção, mas vocês devem ter visto isso em história e conversado que em Atenas surgiu um fenômeno chamado democracia, onde os próprios homens, os cidadãos romanos, ou cidadãos gregos, iam até a Ágora, aquela praça gigantesca na cidade de Atenas, onde eles faziam política. Inclusive, o nome das cidades em grego era polis, que significava cidade, e cada cidade tinha sua organização política, cada cidade tinha seu governo, cada cidade tinha suas leis, e na polis é que se fazia a política, e aí tinha os políticos. O político era aquela pessoa que era preocupada com a cidade, que era preocupada com o bem-estar de todo mundo e que estava ali para conseguir o bem comum. Que estava ali para conquistar o bem comum para toda a polis, para todo mundo, para toda a civilização, para toda a sociedade. O contrário do político, no grego, é idiotés. O idiotés é aquela pessoa que não se preocupa com a política, que não se preocupa com o bem comum. Então, o idiota era aquela pessoa que estava preocupada só consigo mesmo e não participava da vida política. Deu para entender? Então, o que eu destaco aqui? Que a política em Atenas era algo muito importante, era algo de extrema importância para toda a sociedade. Todos os homens achavam isso de muita importância porque não era algo feito só para você mesmo, mas era algo que você fazia para o bem de toda a sociedade. E aí a filosofia começa a discutir isso. Os primeiros a debater isso vão ser os filósofos sofistas, que vão discutir dizendo que a política é algo relativo e que todo mundo pode se convencer de qualquer coisa. Depois vem o Sócrates, que vai meter o pé nos portões de Atenas e vai dizer que a política tinha que se basear numa ideia de bem comum e que esse bem deveria ser único para toda a humanidade.
E aí a gente sabe que o Sócrates foi condenado à morte justamente por ficar cutucando nessa temática. Hoje nós vamos conhecer a filosofia política de dois grandes filósofos gregos, que são Platão e Aristóteles. Para começo de conversa, vamos conhecer o Platão. Quem não conhece Platão, Platão foi o principal discípulo de Sócrates. Um homem ateniense, começou aí a frequentar as aulas de Sócrates por volta dos 20, 25 anos, e depois fundou sua própria escola, que foi a Academia. Platão era um homem que admirava a beleza, a própria identidade grega, mas ele acreditava numa coisa chamada idealismo. O camarada era louco. O que ele dizia com esse idealismo? Platão acreditava que tudo o que nós estamos vendo é a mais pura ilusão. Eu, vocês, todo esse quarto, este quadro aqui de estrelas, esse quadro onde eu estou escrevendo, a cortina, esse papel, tudo é uma ilusão. Nós estamos sendo iludidos pelos nossos sentidos. Na verdade, existe um outro mundo verdadeiro, que as coisas são todas perfeitas, tudo idealmente constituído, onde existem as formas perfeitas, e este mundo ideal, que é o mundo das ideias perfeitas, ele somente é acessível pela nossa razão. Isso é bastante complicado, mas eu creio que você já tenha trabalhado esse tema de Platão em outras aulas. Então, para o Platão, o mundo ideal e verdadeiro está fora da realidade, e a única forma de alcançarmos esse mundo não é pelos sentidos, porque os sentidos são enganados, são iludidos, mas é pela nossa razão. E como é que isso se encaixa na ideia de política para o Platão? Através do estado ideal que está voltado para a ideia de bem. O estado ideal, aquele que busca o bem, ele é um estado inacessível do ponto de vista real, do ponto de vista concreto. Esse estado nunca vai se materializar, porque ele está baseado numa ideia perfeita do mundo das ideias, que é a ideia de bem. Nesse estado não existe nenhum tipo de injustiça, não existe nenhum tipo de imperfeição, e todas as leis dele são perfeitas porque se baseiam na ideia perfeita de bem, se baseiam na ideia perfeita de justiça. Não existe nenhum tipo de corrupção. Nossa, mas que perfeito seria isso? Como é que a gente alcança? O Platão vai ter uma descoberta para isso, vai ter uma discussão. E isso é bastante interessante porque até hoje a gente tem algumas dessas ideias do Platão na nossa vida e a gente não percebe. Para entender como Platão vai chegar nesse estado ideal, nesse estado justo, é preciso entender antes como o Platão entende a alma do homem. Para o Platão, vou desenhar um ser humano aqui. Esse vai ser o Frederico. Esse daqui é o Fred. Vou botar um boné no Fred. O Frederico está aqui felizão da vida e ele tem aquilo que o Platão chama de alma. No grego, alma se diz psique. Essa expressão psique, que é alma, originou a nossa psicologia, porque para o grego, a psique não é uma alma espiritual, não é o espírito, mas é a própria personalidade do homem. Por isso que se diz psique. Então, a psique do Fred, ela é composta por 3 partes. E a sua também seria composta pelas 3 mesmas partes. A primeira, que estaria na cabeça dele, o Platão chama de alma racional. A nossa alma racional está localizada na cabeça. Ela é a parte mais perfeita e mais equilibrada da nossa alma. Essa é a parte mais estável, mais serena, a que consegue alcançar o mundo das ideias. Essa parte da nossa alma é a parte mais nobre, a mais desenvolvida. Mas não é a única. Aqui no seu peito, ele vai ter a outra alma que Platão vai chamar...
Platão vai chamar de alma irascível, ou também vai ser chamada de alma passional. É a alma levada pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos intensos. Até hoje a gente tem essa noção. Quando você é levado pelas suas paixões, você diz que você perdeu a razão, não é verdade? Querem ver um exemplo de como essa alma funcionaria, segundo Platão? A alma irascível é movida pelas paixões. Imagina um dia que você ficou com muita raiva, e aí você chegou e, sei lá, tava com tanta raiva que gritou com uma pessoa que você gosta. Você chegou lá com seu irmão mais novo, que você adora seu irmãozinho mais novo. Ela, sai daqui, menino, você me irrita, eu não aguento ver você ver, sua voz me irrita, sai daqui! E aí depois que passa a raiva, depois que passa esse momento de raiva, você para e pensa, caraca, eu perdi a razão. Aí chama o teu irmão, olha, desculpa, eu não sou assim. Foi um momento que eu fui levado ou tomado pela raiva, tomado pela paixão da raiva, pelo sentimento da raiva, e aí eu perdi a razão. Para o Platão isso acontece porque nós perdemos o controle da nossa alma racional para a nossa alma irascível. A segunda parte da alma, então, ficaria no nosso ventre, aqui na região ventre e virilha, e se chamaria, perdão, essa é a terceira parte, a alma concupiscente. A alma concupiscente, essa parte aqui do Fred, ela é responsável pelos nossos instintos animalescos, aqueles nossos instintos naturais. Essa parte da alma é levada pelos nossos desejos mais intensos. Esses desejos é que provocam algumas ações impensadas. Por exemplo, alguém de vocês já fez alguma besteira quando estava com muita fome? Eu acho muito engraçado quando alguém diz assim, nossa, desculpa, eu fui muito grosso, mas é que eu estava com fome. Ou então quando vocês estão com muito frio, e aí no momento que vocês estão com frio, vocês não conseguem prestar atenção em mais nada. Professor, eu não consegui prestar atenção na aula, minha razão não estava funcionando direito, porque eu estava com muito frio, então eu não consegui me concentrar. Isso é, segundo Platão, a alma concupiscente. Toda pessoa possui as três qualidades da alma, a racional, a irascível e a concupiscente. Mas nem todas conseguem ser dominadas 100% pela razão. E para o Platão isso é natural. Nem todos estão preparados para serem levados pela razão. Existem pessoas que são mais levadas pela alma irascível, pelas suas paixões. Existe gente que vai ser levada pela alma concupiscente. E é exatamente por isso que numa sociedade, na política de uma sociedade, eu preciso pensar nesses três tipos de pessoas. Porque numa sociedade eu vou precisar formar as chamadas classes sociais. Então o Platão, ele descreve que a sociedade precisa ser organizada de acordo com essas classes, de acordo com o tipo de alma. A primeira tipo de alma, a alma racional, ela deveria ser levada para os governantes. As pessoas que têm esse tipo de alma são as pessoas mais preparadas para governar, porque elas pensam com a cabeça, pensam com a razão e não com as emoções nem com os instintos. Somente quem estaria preparado para isso seriam os filósofos. Então somente o filósofo estaria preparado para governar uma cidade. Votem em mim. Depois, a alma irascível. A alma irascível, você deveria colocar a classe social dos guerreiros. Porque os guerreiros, eles precisam sentir raiva, os guerreiros precisam sentir medo, os guerreiros precisam ter coragem, que são sentimentos e paixões. Então, os guerreiros precisam ser guiados por esse tipo de alma. E por fim, os artesãos. Porque os artesãos, eles precisam da sensibilidade dos instintos para poder fabricar um sapato, para fabricar um vaso, para plantar e cultivar a terra. Eles precisariam dessa alma concupiscente. Então, gente, o que o Platão diz é que o Estado só vai funcionar direito se cada um cumprir o seu papel dentro da sociedade.
se cada um cumprir o papel da sua alma. Se você nasceu para ser governante, você deve se tornar governante. Se você nasceu para ser guerreiro, você deve ser guerreiro. Se você nasceu para ser artesão, você deve ser artesão. Se um artesão for pro governo, vai dar merda. Vai dar M. Não vai dar certo. Se um guerreiro for pro governo, vai ser péssimo. Se o governante for virar artesão, ele só vai produzir coisa fraca, só vai produzir coisa mal feita. Se o guerreiro for virar artesão, ele não vai ter paciência, ele não vai ter condições de fazer esse tipo de governo. Então, cada um deve se ocupar das funções e dos papéis da sua alma. Isso segundo o nosso querido Platão. E o Aristóteles? Como é que o Aristóteles enxerga tudo isso? O Aristóteles, para quem não conhece, foi discípulo do Platão. Só que, diferente do seu mestre, o Aristóteles, ele não é muito chegado nessa história de idealismo. Para o Aristóteles, essa parada de que existe um mundo ideal, um mundo real, que aqui é uma ilusão, é maior balela. Por isso que o Aristóteles ele é de uma linha que nós chamamos de realismo. O Aristóteles ele acredita que a nossa realidade ela se explica por ela mesma. É por isso que o próprio Aristóteles ele vai ser uma espécie de biólogo da antiguidade. Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade, que o Aristóteles é um dos primeiros biólogos da história humana. Mas então, na perspectiva do realismo, nessa perspectiva de que exista de que o mundo pode ser explicado na sua própria existência, para entender a política, que é o nosso tema de hoje, a política como bem comum, o Aristóteles coloca aí que o homem ele é um animal. Mas não é qualquer animal. Ele é um animal chamado animal político. Porque para o Aristóteles, o homem não consegue viver se não for em sociedade. Só é possível pensar o ser humano dentro de uma sociedade. O homem que não vive em sociedade, diz o Aristóteles, ou é uma besta ou é um deus. Ou seja, ou ele é um animal que não consegue viver com ninguém, ou ele é um deus que não precisa viver com ninguém. Mas, em si, o homem é um animal político. E todo ser humano está tentando alcançar uma coisinha chamada felicidade. Todos nós, o tempo todo na nossa vida, segundo Aristóteles, estamos perseguindo a felicidade. Estamos tentando encontrar essa ideia de felicidade que seria a plenitude da nossa vida. Como que o ser humano faria essa procura pela felicidade vivendo em sociedade, segundo o nosso queridão Aristóteles? Através da prática de virtudes. As virtudes para o Aristóteles são esses conjuntos de hábitos que nós temos que nos fazem boas pessoas. Então, o homem que pratica as virtudes é um homem bom, um homem justo, um homem corajoso, um homem honesto, um homem prudente, porque ele consegue viver bem as suas virtudes. Deu para entender? Então, o ser humano ele conquista essas virtudes através do hábito. Por exemplo, como é que eu vou me tornar uma pessoa corajosa? Sendo corajoso. Nossa, professor, que óbvio isso. Mas isso depende do nosso hábito de ser corajoso. Vamos imaginar o seguinte, imagine que eu queira ser um bom jogador de futebol. Eu sou um pereba no futebol, sou uma vergonha para toda e qualquer pessoa que joga futebol, mas eu quero me tornar bom. Como é que eu posso me tornar um bom jogador de futebol? Praticando, treinando diariamente, cotidianamente, até que um dia eu vou ser um bom jogador. E se eu quiser ser um bom tocador de violão, quiser aprender a tocar violão, como é que eu faço? Eu vou praticar até que eu fique bom nisso. Então Aristóteles diz que para a gente ser bom, nós temos que criar o hábito e praticar as virtudes. Fazer essa prática das virtudes cotidianamente.
E aí, quando tudo tiver conquistado, eu vou poder ali ser um bom homem. Isso é muito presente ainda no nosso dia a dia. Por exemplo, como é que a gente ensina uma criança a falar por favor, obrigado e com licença? Vocês lembram como é que vocês aprenderam a falar isso? A gente diz o seguinte, olha, quais são as palavrinhas mágicas? Aí quando ela vem pedir água, ei, me dá um copo d'água, e você diz pra ela, qual é a palavrinha mágica? Até que cria o hábito de falar com licença, por favor e obrigado. Não é verdade? Isso faz parte da filosofia de Aristóteles, da filosofia aristotélica. Então, aprendemos aí o que é uma virtude, como é que se conquista essa virtude através do hábito. Pessoa virtuosa é quem tem o hábito de praticar virtude. Mas, professor, a gente não está falando de político, o senhor está fugindo do assunto de novo? Tô não, gente. Porque quando Aristóteles fala de política, ele vai dizer o seguinte. Lembra que eu falei que o homem é um animal político? E que esse animal político, ele está procurando a felicidade? E já que ele é um animal que não vive em sociedade, como ele vai conseguir alcançar essa felicidade se ele não vive sozinho? Dou um doce para quem adivinhar. É claro que ele vai fazer isso em sociedade através da política, que é o meio de garantir o bem comum. Então, se ele está procurando a felicidade e essa felicidade pode ser alcançada pelo hábito de fazer virtudes, o Estado, o governo, ele é um governo que vai assumir essa mesma procura dos homens. Então Aristóteles, quando diz que o homem, que o Estado, que o Estado, o animal político que forma o Estado, que forma a cidade, a polis, ele está em busca da felicidade e deve praticar as virtudes, ele está dizendo que a polis, ela é resultado das virtudes do homem. Em que sentido? Se eu tenho um grupo de homens cidadãos virtuosos, eu vou ter uma cidade virtuosa. Agora, se eu tenho cidadãos desonestos, cidadãos mentirosos, eu vou ter uma polis mentirosa. Se eu tenho cidadãos que estão preocupados com o bem comum, eu vou ter uma polis preocupada com o bem comum. Se eu tenho cidadãos que são preocupados com seus próprios interesses, egoístas, preocupados somente consigo mesmo, eu vou ter uma polis desse jeito. Trazendo para a nossa realidade, a ideia é, se nós somos pessoas desonestas, corruptas, mentirosas, nós vamos ter um governo desonesto, corrupto e mentiroso. Se nós somos pessoas egoístas, individualistas, que só se preocupam consigo mesmo, nós vamos ter um governo individualista que só se preocupa com ele mesmo. Qual é a maneira de estabelecer um Estado, uma política que se preocupa com o bem comum? Fazer com que os homens, os cidadãos, pratiquem as virtudes, que os cidadãos possam se tornar virtuosos. Gente querida, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou destacar no segundo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês as formas de governo, segundo Platão e segundo Aristóteles, para vocês conhecerem, porque eles vão fazer uma teoria muito interessante, muito legal sobre as formas de governo, analisando essas formas. Mas hoje eu quis destacar como os dois entendem a política. O Platão entende a partir da alma do ser humano, que cada ser humano precisa ocupar o papel da sua alma dentro do Estado para o Estado funcionar bem. Já o Aristóteles acredita que é a prática das virtudes que vai determinar a política da sociedade. O que há de comum entre os dois é que ambos acreditam que o papel da política é garantir o bem comum de uma sociedade onde cada indivíduo ocupe seu papel e participe dessa sociedade de alguma forma. Então é isso. Para os gregos, essa é a ideia de política, essa é a ideia de bem comum. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Continuem aí acompanhando, a gente vai continuar conversando pelo Classroom. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!